I got it. Nós vamos agora continuar o nosso estudo dessa preciosidade que é o Sermão da Montanha, tido como a essência, o coração do Evangelho no sentido da boa nova que Jesus nos legou e é tido como sendo a orientação para os discípulos de Jesus. No entanto, eu aproveito para reiterar o entendimento completo de uma frase que vem sendo repetida seguidamente nos últimos tempos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Obviamente, como começa "e", significa que tem algo antes disso. O que tem algo antes disso é: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o primeiro requisito é permanecermos nas palavras de Jesus, ou seja, seguirmos, colocarmos em prática os ensinamentos que ele nos legou, o ensinamento que é conhecido e registrado nos evangelhos, que são os ensinamentos para o grande público, que eram os ensinamentos introdutórios. Então, se nós seguirmos, colocarmos em prática esses ensinamentos introdutórios que Jesus nos legou, dos quais o cerne é amar a Deus sobre todas as coisas. O que significa isso? Amar tudo, porque Deus é tudo. Infelizmente, a nossa tradição cristã nos passou a ideia de que Deus é uma pessoa, uma super pessoa que está lá em cima nos céus. Deus não é pessoa, Deus não é um ser, Deus é seidade, é a qualidade de ser, porque ele é incognoscível pelo fato de ser absolutamente tudo, mais do que tudo. Ele é a fonte de tudo. Então, os ensinamentos que nós recebemos de Jesus, que começa o seu cerne, é amar a Deus sobre todas as coisas, é amar a tudo e a todos. Por isso que ele diz, e existe um segundo mandamento que é muito parecido com esse, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Por que que Jesus, obviamente, recebendo a luz do alto, nos passa esse segundo grande mandamento, amar o próximo como a si mesmo? Porque o próximo está bem próximo da gente. Então, todos aqueles com quem nós interagimos no nosso dia a dia, nós deveríamos amá-lo como a nós mesmos. Então, desenvolvermos uma atitude de altruísmo, estarmos abertos e receptivos e amorosos para com todas as pessoas, porque aí nós estamos dentro de uma capacidade que nós poderíamos processar
estamos amando aquelas pessoas todas ao meu redor. Porque amar a Deus, a totalidade do universo, com todas as suas leis, com todos os seus objetivos, a gente sabe que a gente não consegue alcançar esse amor da totalidade. Nós estamos a caminho desse aprendizado. Mas então, de tacada, a gente vê que, para nós conhecermos a verdade, nós temos que começar do começo. Começar com a essência dos ensinamentos, que é o amor. Amor ao próximo, amor à totalidade de toda manifestação. E amor é que, entre outras coisas, é querer o bem do próximo e fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para que o próximo seja feliz. Inclusive, perdoar as nossas ofensas. Então, amar é antônimo, é oposto de odiar, de querer matar, de aceitar torturas como sendo naturais. Então, a atitude daquele que quer seguir o mestre tem que ser totalmente despida de egoísmo e de agressividade. Então, isso, se permanecerdes nas minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos. Se nós seguirmos os ensinamentos que foram legados para o grande público, que estão registrados nos livros canônicos, a Bíblia, e também nos outros livros considerados como apócrifos, que têm muitos ensinamentos profundos e importantes de Jesus, como o Evangelho de Tomé, de Felipe, e outros. Bom, aí, então, nos tornaremos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, então, eram, vamos dizer assim, promovidos, entravam num círculo daqueles que recebiam ensinamentos mais profundos e, mais importante ainda, eles recebiam a autorização para participar de certos rituais que levavam à expansão de consciência. Por que expansão de consciência? Porque nós temos como objetivo último de nossa vida voltarmos para a casa do Pai. O que isso significa? Nós não vamos voltar para a casa do Pai caminhando, pegando um barco, nada disso. A casa do Pai está dentro de cada um de nós. Deus está dentro de cada um de nós. Deus é algo inimaginável para nós. E o caminho para a casa do Pai é a expansão de consciência, que significa irmos além daquilo que nos prende nesse mundo. O que nos prende nesse mundo? A percepção dos sentidos é uma concepção de que o mundo é aquilo que nós vemos, ouvimos, tocamos. Isso é o mundo exterior. Agora, existe um aspecto do conhecimento do mundo que é muito mais importante, porque Deus está no âmago de cada um de nós. Então, nós precisamos buscar, com a ajuda do Divino Instrutor, como penetrar em consciência
naquilo que é o divino em nós, o essencial, o espiritual, que é Deus dentro de nós. Por isso é que nós precisamos também desses ensinamentos ocultos, desses rituais que levam à expansão de consciência, que nos permite, então, finalmente entrarmos numa sintonia vibratória com aquele âmago espiritual em nosso interior. E esse âmago espiritual, por incrível que pareça, a gente entra dentro de nós e o que a gente encontra? Nós encontramos o todo. Aí, meu Deus, estou perdido agora. Será que o Raul está falando numa língua diferente? Não. É exatamente isso. O incognoscível para nós. Nós imaginamos que entrando dentro de nós, nós vamos encontrar alguma coisa diminuta, mas é exatamente o oposto. Nós encontramos a totalidade, que é Deus. Então, Deus, a totalidade, nos fará entender que todos nós somos um. E é esse que é o grande ensinamento. Quando nós temos esse conhecimento, eu já ia usar a palavra errada, a percepção. Quando nós conseguimos interiorizar esse conhecimento que nós fazemos parte desse todo e que todas as pessoas com as quais nós interagimos fazem parte desse todo e são unas conosco na vida una. Então, essa expansão de consciência com o conhecimento vivencial de que eu e o Pai somos um, e eu sou uno com todos os seres, aí sim nós conhecemos a verdade. Conhecemos a verdade, opa, e essa verdade nos salvará, porque nós deixaremos de olhar para as pessoas focando exclusivamente no corpo físico. Como nós vivemos num mundo de ilusão, acreditando que nós somos o nosso corpo e, consequentemente, os outros são os corpos que nós vemos. Mas aí é esse conhecimento da verdade que nos salva, é saber que os corpos são veículos, que o verdadeiro ser é uma expressão de Cristo no interior do corpo, dos corpos que nós vemos ao nosso redor. E aí todos nós somos um. Isso aí, então, nos traz uma vivência, mais do que um conhecimento. Conhecimento é uma palavra, mas é a vivência dessa unidade que é a grande verdade sobre o mundo, sobre a vida, e ela nos liberta da ilusão de que nós vamos morrer. Nós não vamos morrer. Nós vamos deixar o nosso corpo físico para trás. Nós não vamos morrer, porque nós somos imortais. Então, você vê, esse conhecimento da verdade que nos liberta de uma série de inverdades. Não são mentiras, são inverdades que a nossa consciência limitada de ego nos faz acreditar que nós somos os corpos. Aí, puxa vida, eu sou eterno. Opa!
todos nós somos eternos, mas não é o corpo físico que é eterno. Esse é um veículo. Mesmo uma BMW, um Bentley, um carro de corrida, e principalmente esses têm um prazo de validade muito mais curto. Mas, então, aquilo que é eterno é a essência, é o aspecto crístico no interior de cada um de nós. Realmente, esse conhecimento nos liberta. Aí nós passamos a entender que nós não temos inimigos, que as pessoas que torcem por aquele time, que são partidários daquele partido político, que acreditam numa outra religião, não são nossos inimigos. São simplesmente pessoas que acreditam em certos grupos e que eles fazem parte dele. Mas, assim como nós, vamos dizer, entramos, boa parte dos que aqui se encontram, na sociedade teosófica, mas nós não somos exclusivamente teósofos, nós somos essencialmente seres humanos. Nós somos essencialmente expressões de Cristo no mundo, procurando despertar, conhecer a verdade de quem nós realmente somos para nos libertarmos. Então, o nosso processo de aprendizado para alcançar a nossa verdadeira identidade que nos liberta, nós somos expressões de espírito. Talvez seja importante a gente enfatizar expressões do grande espírito. Algumas tradições religiosas referem-se a serem espíritos, como se existissem milhares, milhões de espíritos em todo o mundo. Essa é uma visão que não está inteiramente errada, porque por trás de cada corpo existe um corpo mais sutil, outro mais sutil por trás daquele mais sutil, e a gente poderia chamar esses vários corpos mais sutis que o corpo físico como sendo espíritos. Mas, no fundo, depois de conseguirmos ir mais no interior, chegará um momento em que nós vamos ter a vivência de que todos aqueles diferentes veículos, os mais sutis, que nós chamávamos espíritos, todos se fundem no grande o espírito de todo o planeta Terra. Aqui estamos restringindo só ao planeta Terra. Aí depois existem espíritos de outros planetas e de outros sistemas solares, de outras galáxias, assim por diante. Então, a nossa consciência de vigília atual, que é focada na nossa mente concreta, perde a capacidade de seguir essa interiorização constante, cada vez mais sutil. E a gente adota, então, uma linguagem que o nosso entendimento atual pode seguir. Mas todos nós somos um aspecto do grande Espírito que é Deus. Então, todos nós somos um. E deveríamos agir como tal. Eu devo amar a mim mesmo.
E o mim mesmo abarca todos os outros. Por isso que Jesus diz também amar ao próximo como a ti mesmo. Então, esse deve ser o ponto de partida para o nosso estudo, para a nossa vivência espiritual, e com isso nós podemos continuar no estudo do Sermão da Montanha, com a última bem-aventurança que nós ainda não abordamos, que é: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Veja só, Jesus sempre fala reino dos céus. Por quê? Porque o céu não é aquilo que nós vemos quando olhamos para o alto durante o dia, principalmente quando não tem nuvens, não tem chuva, então a gente olha para cima daquela abóbora celeste e a gente chama aquilo do céu. Mas Jesus nos chama a atenção que existem muitos níveis de céu, então o reino dos céus abarca tudo. Jesus nos prepara para aquele grande choque que nós vamos ter, que nós não vamos conseguir, com a nossa mente, conseguir abarcar a totalidade da existência. Então, ele se refere ao reino dos céus, vários níveis de interiorização que a nossa consciência vai seguir até chegarmos ao nível mais avançado, ao qual os seres humanos mais elevados podem chegar no processo evolutivo. Então, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. A gente pode achar que Jesus está se referindo a ele, Jesus, vos disserem todo mal por causa de mim, mas ele sabe que ele é o mensageiro divino. O mensageiro divino está representando, trazendo uma mensagem do alto. Então, quando disserem todo o mal por causa da mensagem que eu estou trazendo para vocês do Pai Celestial, a mensagem de sabedoria, de transformação. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, Jesus está dizendo: não se preocupem com as preocupações que, porventura, vierem a receber por buscar aquilo que está além da vida cotidiana, de buscar as coisas materiais, aquilo que nós estamos acostumados em nossa cultura, em nossa família. Nós seremos como que revolucionários à medida em que, de verdade, buscarmos o reino dos céus. Aí vamos ser perseguidos, como nós vamos ver aqui com as apresentações que a gente pode tirar desse ensinamento do Mestre, porque nós vamos ser revolucionários. Não vamos pegar armas, não vamos querer um território, um governo, nós vamos querer transformar
a nós mesmos. E em transformarmos a nós mesmos em seres humanos melhores, em seres humanos melhores, capazes de trazer benefício para os outros. Porque nós não podemos viver numa bolha do eu e meu egoísta. Então, viver uma vida melhor, mais ampla, buscando o reino dos céus, requer essa expansão de consciência que vai nos fazendo entender, vivenciar que nós realmente somos todos um. E isso não será um mero conhecimento intelectivo. Ah, eu li tal livro, ouvi tal palestra, e não. Vai muito mais longe do que ler ou ouvir alguma coisa. Vai ser uma vivência interior, que é a tal vivência revolucionária. Jesus era tido como um revolucionário porque ele foi além da rotina, da tradição. Ele nos convidava com argumentos que os judeus, no seu tempo, ficavam estarrecidos. Mas como? Nós devemos fazer isso que está tão contrário à nossa tradição? Sim, porque nós vamos ter que revolucionar a nossa vida. Não é o governo, não é impor pelas armas esse ou aquele tipo de governo de Estado, de relações jurídicas, não tem nada disso. A revolução consciencial, comportamental, nos tornarmos cada vez mais amorosos. Meu Deus do céu, a gente não tem noção de como o verdadeiro amor é revolucionário. As pessoas começam a agir de uma forma tão diferente que inicia-se uma revolução de conceitos e, consequentemente, de valores, e aí de atitudes e, finalmente, de comportamento. As pessoas passam a ser mais suaves, mais gentis, mais acolhedoras, menos egoístas. E isso é revolução comportamental, consciencial. E é isso que Jesus nos oferece e chama atenção. Aí, por que ele diz? Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vamos ver por que Jesus nos avisa. Se vocês quiserem ser revolucionários, seja revolucionário no sentido tradicional das sociedades que vocês vivem, revolucionários externos, ou mesmo os revolucionários espirituais, que vão transformar as suas atitudes e os seus comportamentos. E aí ele diz, mas cuidado, porque vocês vão ser perseguidos. Por quê? Em primeiro lugar, vamos ver essa palavra. Bem-aventurados os que serão perseguidos por causa da justiça. O que é justiça? Justiça significa uma atitude justa e reta do homem para com Deus. Justiça, atitude justa e reta do homem para com Deus.
o homem justo, verdadeiramente justo, é um homem santo, porque ele tem toda atitude e comportamento que leva à santidade. Ele deixa de ser egoísta, abraça toda a família humana. É lógico que seus braços não vão alcançar fisicamente toda a família humana, mas abraça em seu coração. O nosso coração é imenso. A gente pode abraçar a todos os seres em nosso coração com amor, com alegria para com as conquistas do outro, principalmente as conquistas interiores, as conquistas transformadoras. Não são as conquistas de cargos públicos, as conquistas de um novo emprego com salários melhores, tudo o que afeta o bem-estar das pessoas, tanto no sentido exterior material, mas principalmente no sentido interior espiritual. É aí que nós devemos expressar o nosso verdadeiro amor. Amar é desejar e fazer tudo o que está ao nosso alcance para o bem do próximo. Então, justiça é ser justo, agir, pensar, agir, sentir, falar, pensar com retidão, que é o que torna um ser humano santo. Então, o homem justo ou santo seguia pelos dois grandes mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. E como é possível que alguém sofra perseguição por causa de sua santidade? Tem algo esquisito nisso. Como é que a pessoa pode ser perseguida por causa de sua santidade? Jesus foi perseguido. Os grandes santos, por incrível que pareça, foram perseguidos. Existem 3 santos na tradição cristã com os quais eu me afinizo muito. Teresa de Ávila, João da Cruz e Francisco de Assis. Todos esses 3, como sofreram. Por parte de quem? De suas congregações religiosas. Aí você, meu Deus do céu, como é que é possível isso? Tem alguma coisa. Raul, você está lendo livros muito esquisitos, né? Mas é a história. Por quê? Porque em todos os grupos existe uma média. Então, na média, o grupo vai seguindo nesse ritmo, alcançou tais níveis de aperfeiçoamento, de conhecimento e de vivência. Só que em todos os grupos sempre existem alguns indivíduos que passam adiante do grupo, que vão muito além. Quem são esses indivíduos? Aqueles que se entregam inteiramente. Façam uma autoanálise e todos nós vamos verificar que nós nos entregamos à vida espiritual até certo ponto. Mas nós não nos entregamos inteiramente. Não chegamos ao ponto de sermos revolucionários em nossa vida. Então, esses grandes santos se entregaram inteiramente a Deus, se despojaram não só dos bens materiais,
como foi o caso de Francisco, por exemplo, mas principalmente dos anseios que tinham pelas coisas materiais, pelos seus direitos. Não, agora é hora de descanso. Eu não vou fazer trabalho para a comunidade. Na hora do meu descanso, eu vou dormir. Eu não vou ficar meditando. Esses grandes santos passavam de todos os limites. Por isso que foram muito mais rápidos na, na manifestação de Cristo interior na sua vida exterior. Por isso que foram santos. E aí, Teresa de Ávila, não vou entrar na vida desses grandes santos, mas eu convido a vocês a procurarem estudar a vida desses três grandes santos para verem que realizações espirituais fantásticas que eles conseguiram e o quanto que eles sofreram de perseguição por seus superiores e suas ordens religiosas, porque passavam da média, passavam dos seus líderes hierárquicos em realização espiritual. Então, até mesmo os santos conhecidos foram perseguidos, para não falar de todos aqueles que iam contra os preceitos externos da religião. Quantas centenas de pessoas foram queimadas na fogueira da Inquisição porque tinham em seu poder alguns livros que a Igreja tinha dito que não eram livros canônicos aceitos pela Igreja. Então, perseguição dentro de sua própria religião não é mais a perseguição dos judeus, dos romanos contra os cristãos. Isso a gente pode imaginar, puxa vida, grandes santos heróis, aqueles que aguentaram a perseguição do Estado romano, por exemplo, eram jogados às feras no circo, realmente perseguidos. E a gente consegue entender como a loucura humana possa fazer com que certos líderes, vendo grupos que não estão agindo conforme as massas. Os líderes querem que as massas, não sejam expoentes de ideias e de comportamento, porque os expoentes de ideias e de comportamento se tornarão revolucionários, não no sentido de pegarem arma, mas de pregarem comportamentos diferentes das massas. Então, Jesus sabia o que estava falando quando disse: bem-aventurados os que serão perseguidos por causa da justiça, por causa da busca da espiritualidade, porque deles é o reino dos céus. O homem santo é uma constante reprimenda para o homem médio. O ser humano médio está buscando mediocridade na população. Mas aí aparece um que sai inteiramente da curva. Ele é um expoente, e pior ainda, um expoente da espiritualidade, que mostra claramente o quanto que nós somos egoístas, enquanto que ele é altruísta, prega um comportamento diferente, que
torna bem claro como eu sou deficiente na vida espiritual, enquanto esses são considerados santo, hein? Que bobagem é essa? Não, realmente aqueles que são santos são inteiramente diferentes das massas. Então, esses santos inovadores, a menos que eles estejam segregados em mosteiros ou ashrams, tendem a ser perseguidos. Mas mesmo dentro dos mosteiros e ashrams, alguns santos foram perseguidos. Eu dei esses 3 exemplos para vocês, mas existem muitos, muitos outros. Bom, aí a gente começa a sair da nossa linha aqui. São, infelizmente, poucas as pessoas que verdadeiramente trilham o caminho da santidade. Mas, felizmente, o mundo, a vida, tem os seus altos e os baixos. Então, Jesus sabia que haveria perseguições, e aí existe uma proteção do alto, uma proteção em termos. E Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ué, por que Jesus disse 2 ou 3? Ele não disse 20 ou 30, ou 200 ou 300? Por que ele foi assim, tão econômico? 2 ou 3? Porque Jesus sabia que são poucos aqueles que verdadeiramente, inteiramente, se dedicam à vida espiritual transformadora. Porque não basta nós conseguirmos superar aqueles preceitos externos de não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer o outro. O não fazer as coisas erradas é o básico. Isso aí nós precisamos certamente superar essa etapa de não fazer as coisas que não devem ser feitas no caminho espiritual. Mas os grandes seres que são perseguidos por causa da justiça não são aqueles que não fazem as coisas erradas, são aqueles que fazem as coisas certas com uma intensidade e com abrangência que os tornam assim notórios na sociedade. Eles são claramente os líderes em santidade. E, obviamente, sempre existem os grupos de massas. E essas massas são institucionalizadas em, obviamente, instituições. Então, sempre vão ocorrer certas instituições, mesmo supostamente espirituais ou pelo menos religiosas, que têm suas regras, mas que podem perseguir dentro dos seus grupos, como certas igrejas que perseguiram os hereges, aqueles que a igreja colocava um rótulo: você é um herege. Vocês sabem por que, ao contrário dos tempos de Jesus, que as pessoas eram batizadas sempre como uma cerimônia ritualista que a pessoa precisava
consentir. Então, os batismos ocorriam depois de 5 anos, 7 anos, dependendo dos grupos, das pessoas que estavam procurando seguir a orientação, os ensinamentos de Jesus. Aí, então, eles eram tidos como seguidores do Mestre e eram aceitos na comunidade por meio do batismo. E eram pessoas adultas. Mas como é que nós agora temos o batismo dos infantes? As criancinhas de algumas semanas ou de poucos meses que são batizadas. Por quê? Porque no século XVI, XVII, quando começaram os grupos de oposição da Igreja Católica Romana, então os protestantes e vários grupos dentro dos protestantes começaram a receber um número cada vez maior de pessoas que queriam participar daquela igreja dissidente e, mais tarde, então, eles eram aceitos e batizados naquelas igrejas. Aí, o Vaticano disse, opa, vamos batizar os nossos antes que eles batizem os nossos. Então, passaram a batizar os infantes. Uma iniciação sem que a pessoa dê o consentimento, porque é um bebezinho. Então, existem muitas coisas nas instituições. Desculpa. Muitas coisas, desculpem, das instituições religiosas que podem ser religiosas, mas não são muito espirituais. Para não falarmos das perseguições e os hereges que foram torturados e queimados nas fogueiras. Isso não tem absolutamente nada a ver com espiritualidade. Isso aí é tirania eclesiástica, não é espiritualidade. Matar os outros com grande sofrimento, porque ele aceita a liderança de uma certa autoridade em vez de aceitar a outra. Então, esses são perseguidos por causa da justiça. E eles devem se alegrar e regozijar, porque terão recompensas no reino dos céus. Aí a gente precisa se lembrar, a recompensa não é desse mundo, a recompensa é de uma aceleração na escola da vida, na grande jornada de volta para a casa do Pai. Então, sobe alguns degraus da grande escada de Jacó, que leva simbolicamente ao reino dos céus. Vocês gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta a respeito desse tema? Sim, sim. Dorival. Bem-vindo seja. Não estou lhe ouvindo. Está conseguindo ouvir? Agora sim. Sim. Vou falar mais perto aqui. Estive pensando aqui como seria a justiça, né? Que outro curso você falou também que a justiça ela era
a justiça tratai o seu semelhante como a ti mesmo, porque seria tratar o Filho de Deus como Deus quer. Então, aí eu fico pensando, aí está sendo feita a justiça, mas aquele que está sendo perseguido hoje, no caminho da sua expansão da consciência, dos seus atos, melhores atos, eles do passado, será que não também perseguiram esses outros que estavam à frente deles? E aí, dessa vez, chegou a sua vez? É. Dorival, eu acho que você está mostrando a sua sensibilidade. Eu vejo algumas coisas muito claras para mim, por exemplo, quando em certos países em que existe uma tradição das mulheres serem cobertas com véu, quando não com uma burca, e não terem nenhum direito disso, daquilo, de andar sozinha, de pegar um carro, de viajar sozinha, nada disso. Eu penso, meu Deus do céu, coitada dessas mulheres. Mas aí eu dou uma paradinha. Mas, Raul, você já estudou a esse respeito. Será que essas mulheres agora não foram homens naquela tradição que, em vidas passadas, tiranizaram as mulheres e agora vieram nessa encarnação como mulheres para sentirem o que é viver, né, sob essa tirania de, vamos dizer, rituais culturais. Não são realmente imposições espirituais, religiosas, é mais cultural. Então, é, realmente a justiça divina, a grande lei de causa e efeito, tem resposta para tudo. Nós temos horizontes muito estreitos espirituais e não conseguimos fazer regressões, ver o que aconteceu no passado no nosso estágio da senda atual. Chegará o momento em que, depois de umas 2, talvez 3 iniciações, nós vamos adquirir esses siddhis, esses poderes, para voltarmos em consciência para o passado e irmos também para o futuro. Então, nós chegaremos ao ponto de realmente conhecer como observadores da história, porque iremos sem o corpo físico. A gente vai deixar o corpo físico na cama, dormindo, e vamos chamar a alma, a nossa unidade de consciência, irá viajar no tempo para saber o que aconteceu, para explicar essa situação de vida de fulano ou beltrano, ou a sua própria. Eu acho que é muito instrutivo para todos aqueles que gostariam de entender um pouco mais a respeito da operação do karma, no sentido bem pessoal, vocês lerem Luz do Santuário, o Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, um grande iniciado que tinha esses poderes. E uma coisa interessantíssima nesse livro, que foi publicado após a morte dele, para não dizerem que ele estava querendo se aparecer como um iniciado que tinha contato com mestres de sabedoria, foi publicado após a sua morte, e um dos seus instrutores, mestres e instrutores, disse para ele:
todos os iniciados estão sujeitos a escorregar, a entrar no jogo da ilusão, perseguir objetivos efêmeros. Você, por exemplo, meu irmão, falando para o Geoffrey Hodgson, em suas duas encarnações anteriores, você não seguiu a sua jornada espiritual. Você teve duas vidas mundanas, com resultados que você sabe quais foram. Não é mencionado, mas, obviamente, quem escorrega no caminho espiritual gera karma. Karma é sofrimento. Sofrimento, bem-aventurados os que sofrem perseguição, não é o sofrimento que torna a pessoa santa, é a compreensão dos processos que leva ao sofrimento, que facilitam as pessoas a se determinarem a seguir o caminho. Porque não é, eu quero ser santo e cai o manto de santidade da pessoa. Não, a pessoa precisa tomar atitudes consigo mesmo. E essas atitudes demandam muita coragem, porque quem toma essas atitudes revolucionárias do seu comportamento é olhado pelos outros. Esse cara aí, ó, eu acho que ele tem alguma coisa errada para estar agindo desse jeito. Não é normal isso. É verdade, não é normal. O normal é a média. E as pessoas que vão sofrer essas perseguições é porque elas vão muito além da média e chamam atenção. Puxa vida, então ele vai ser taxado, por exemplo, de comunista, porque ele não vai entrar no jogo de mercado do nosso sistema econômico atual, ele vai fazer algo parecido como Gandhi e alguns dos revolucionários hindus do período da independência, que, para mostrar independência do jugo inglês na Índia, não compravam roupa pronta, produzida na Inglaterra, tecido produzido nas grandes fábricas inglesas do tempo, e iam tecer nos teares antigos para viver uma vida mais simples e conseguir a libertação jurídica de seu povo. Então, aqueles que sofrem perseguição porque têm um ideal de libertação, tanto individual, a libertação do sofrimento pela prisão do ego nesse mundo, ou mesmo coletivo. Mandela, na África do Sul, a grande revolução sem derramamento de sangue, a não ser dos próprios negros que sofreram barbaridades, a mesma coisa com Martin Luther King, nos Estados Unidos. Eu morei muito tempo nos Estados Unidos, há um bom tempo atrás, uns 60 anos atrás, e eu me lembro de algo da 60 anos atrás que me deixou chocadíssimo. Eu estava indo para a capital do Texas, Austin, ia ficar lá 2 anos como professor, e, a caminho de carro, parei em vários restaurantes e via placas ali no restaurante, whites only, só para brancos. Para mim, aquilo
eu ficava assim como bobo, de boquiaberto com aquilo, mas era uma realidade cultural daquele tempo. Martin Luther King conseguiu essa mudança revolucionária sem derramamento de sangue. Como havia segregação nos ônibus, eles todos, os negros, iam andando a pé de um lugar para outro. Era muito sacrifício para ele, mas as linhas de ônibus verificaram que iam à falência. Aí aceitaram mudar as regras. Não precisavam sentar só no final, e assim por diante. Então, a revolução interior leva, eventualmente, a uma revolução exterior. Não é para menos, então, que haja perseguição e sofrimento desses seres revolucionários interiores, mas que, como consequência, causam mudanças na sociedade. Obrigado, Raul. Pois não. Alguém gostaria de dizer mais alguma coisa? Eu gostaria de chamar a atenção que aqueles que sofrem perseguição vão sofrer. Sofrem perseguição. Sim, sofrimento. Sofrimento não causa santidade. Sofrimento leva a um entendimento do processo da escola da vida, da autotransformação necessária das pessoas, da humildade que é necessária para com aqueles que ficam chocados com comportamentos daqueles que estão no caminho da santidade e os perseguem. Então, não é o sofrimento que faz com que as pessoas se tornem santas. O sofrimento incentiva as pessoas, dá força às pessoas para mudarem o seu entendimento, fazerem a revolução, mas é a revolução interior, é a revolução mais difícil, a revolução da nossa própria vida, dos nossos próprios valores. Então, a conclusão é que nós precisamos de muita coragem, perseverança e destemor para que a gente aguente essas perseguições por uma causa nobre, pela causa da justiça, pela causa do líder. Mas isso indica que essas pessoas estão cientes que a verdade da grande lei e a entrega a Deus são mais importantes que os confortos ou desconfortos de sua vida pessoal. E todos esses grandes santos que sofrem perseguição, eles sabem que existe uma grande lei, a grande lei de causa e efeito, que aí a gente fica boquiaberto. Quando a gente sofre perseguição, a gente se dá conta que não é provavelmente, certamente, em alguma vida passada, nós fizemos algo parecido para outras pessoas. Então, a vida uma vai trazer de volta para nós os efeitos de causas que nós colocamos em movimento no nosso passado, em vidas passadas. Jesus, por exemplo,
ao receber um golpe de lança que tirou a sua vida, vendo o sangue escorrer, sabendo que em poucos momentos o seu corpo físico iria chegar ao fim, diz, voltado para o alto: Pai, perdoai-os, não sabem o que fazem. Essa frase é válida para todas as pessoas. Quem comete atrocidades, sofrimento para os outros, estão fazendo isso porque não sabem o que estão fazendo, não têm consciência de que eles estão fazendo isso também para si mesmo, não naquele instante de tempo, mas durante um certo momento de sua vida, aquilo que eles estão fazendo para os outros vai voltar para eles mesmos. Quem é de nós que tem consciência quando um chato pisa no nosso calo de estimação e a gente diz: mas que negócio é esse? A gente tem alguma reaçãozinha, nós só temos reaçõezinhas com a pessoa que pisa nos nossos calos, a gente tem. E a gente se esquece que foi registrado lá nos registros acásticos que no dia tal o Raul respondeu de forma ríspida: está registrado. Eu vou receber uma pessoa falando de forma ríspida. E por isso faz parte do nosso aprendizado da dor, do entendimento da grande lei, que quando alguma coisa desagradável acontecer conosco, primeira coisa, respire fundo. Meu Deus do céu, ainda bem que eu estou pagando essa conta lá do Banco do Além, porque não é agradável. Ainda bem que eu estou podendo pagar agora em suaves prestações. Esse entendimento da grande lei de causa e efeito, mas revoluciona a nossa vida. A gente para de dar socos e pontapés e dizer impropérios para os outros, porque tem uma grande lei. A gente sempre está colhendo aquilo que plantou. Nós plantamos muita coisa boa, mas em vidas, muitas vidas atrás, quando ainda éramos um pouquinho primitivos, nós fizemos isso, e chega disso. E agora a gente experimenta também essas coisas desagradáveis em nossa vida. Vocês gostariam de fazer alguma observação disso, Eia, por favor? Bem-vinda seja. Obrigada, namastê a todos. Pois. Professor, esse ponto me tem intrigado por uma vida inteira. Essa questão do retorno é óbvia, né? Eu acredito piamente nisso. Mas tem um pedaço dessa pirâmide que não encaixa aqui. Tudo é retorno? O senhor acabou de comentar a questão do Jesus, que levou a lança lá e foi cuspido e maltratado e humilhado e tal. Isso era retorno? Desculpe. Se isso era... Será que isso era retorno? Será que eles... O quê? Eu não isso entendi essa última. Isso era retorno? Ele... Que era retorno de algo que ele houvesse feito em vidas passadas? Dilceia, eu sei que eu estou sendo uma criança tola perguntando como chega na Lua, mas é que me intriga isso, porque não existem ações que as pessoas fazem porque tem um quê de maldade ou um quê de, como a gente defende sempre, né, a ignorância é a raiz de todos os males.
Então, uma pessoa tremendamente ignorante, e todos temos exemplos nas nossas famílias, nos nossos amigos e tal, de pessoas que, aos nossos olhos, são insensatas, que fazem algo que é absurdo ao nosso ver. Então, as pessoas que recebem esta carga de ignorância proferidas por essas pessoas ou por nós mesmos, elas estão recebendo um retorno de seus antigos atos, ou somos nós que estamos começando e deflagrando um processo de maldade, ou de insensatez, ou de improbidade neste momento, e a partir disso nós vamos responder. Dilceia, eu acho que quando a gente começa a fazer esse tipo de pergunta, a gente tem que abrir o leque e ter certas premissas. Uma lei universal, cósmica, divina, é uma lei universal. Vale para absolutamente todos. Mesmo aqueles como Jesus, que nós sabemos que veio aqui para nos salvar de maneiras talvez diferentes, como muitas pessoas imaginam, ele veio como grande mensageiro divino. A grande contribuição que ele deu não foi morrer na cruz, foram os seus ensinamentos. E, em vez de recebermos e utilizarmos os seus ensinamentos, certas instituições nos levam a focar exclusivamente, ou quase que exclusivamente, a morte dele na cruz. Que, na verdade, não foi na cruz, mas isso é outra história. Então, as leis são universais. Entre os mestres de sabedoria, poucas coisas que a gente sabe das vidas deles, um desses mestres, Jival-Ku, um tibetano que deu grandes contribuições ao longo de muitas vidas para a tradição budista, Geoffrey Hodgson narra esse incidente na vida dele. Um dia, Geoffrey Hodgson estava na casa desse grande mestre com outro mestre, e estava conversando com esse outro mestre, e Jival-Ku estava dando instruções para um discípulo num país distante, e ele andava de um lado para outro, de um lado para outro, e, de repente, ele, pum, deu uma cabeçada num caibro daquela casa e saiu sangue da sua testa. Aí Geoffrey Hodgson arregala os olhos, mas ele é o mestre de sabedoria. Como é que isso poderia ter acontecido? E o outro mestre que estava com ele disse: é a grande lei. Nós temos que viver de acordo com aquilo que nós pregamos, e dentro da tradição budista se enfatiza muito plena atenção. Então, ele deveria ter tido a plena atenção para não cometer esse erro físico, apesar de estar fazendo um trabalho de grande importância. Ou então ele poderia ter colocado um escudo ao redor do seu corpo para se proteger. Então, até mesmo mestres de sabedoria estão sujeitas à grande lei do karma. Ele não estava fazendo mal para ninguém, mas não estava tendo plena atenção com relação ao seu próprio corpo. Isso, eu estou fazendo esse detour porque
querer avaliar por que Jesus teve esse terrível sofrimento, eu não tenho capacidade para isso. Mas é dito também que certos grandes seres se oferecem para expiar karma negativo de outras pessoas, aceitando em si o que deveria vir para outros. É uma possibilidade também. Mas, depois de ter tido muita dor de cabeça tentando entender exatamente esse tipo de questionamento que você está tendo, Jesus, por que teve aquele sofrimento? Por que Chico Xavier, aqui, voltando para o Brasil, para a nossa experiência, teve essa sua vida de maravilhosa contribuição para a humanidade, e ele sofreu, sofreu, sofreu. Quem conhece a vida dele sabe quanto sofrimento ele teve, e todos os grandes santos, Francisco de Assis, João da Cruz, e também a nossa Teresa de Ávila, todos esses tiveram vidas muito sofridas. Por quê? Explica também Geoffrey Hodgson, nesse maravilhoso livro que eu cito mais uma vez, Luz do Santuário, Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, que para se alcançar a suprema iniciação, quinta iniciação que torna a pessoa um mestre de sabedoria e compaixão, ele tem que estar quites com o karma humano, porque ele vai se tornar praticamente um ser super-humano, um super-homem, vamos dizer assim. E ele precisa quitar inteiramente o seu karma. Por isso que, quando a gente consegue algum material sobre a vida dos grandes seres em suas últimas encarnações, foram vidas muito sofridas. Aí a gente, puxa vida, esse camarada era um santo, como é que ele podia ter uma vida tão sofrida? Porque estava na última ou penúltima encarnação antes de alcançar a quinta iniciação. Tem que quitar todos os débitos. E fica coisa pendente lá de muitas encarnações atrás, que as circunstâncias da vida da pessoa não permitiu que aqueles débitos kármicos fossem saldados de uma forma natural. Nós todos temos muito para aprender, e muitas questões a gente tem que botar lá no âmago do coração, buscar um entendimento, porque sai da nossa lógica, mas a nossa lógica cartesiana vale para o tipo de experiência que nós estamos vivendo numa encarnação em que a gente toma a nossa vida como sendo essa encarnação. E a gente se esquece que nós temos uma herança agradável e alguns aspectos desagradáveis também de vidas passadas. Gratidão, pastor. Nós estamos chegando na hora do término da nossa reunião. Nós vamos começar da próxima vez nas instruções detalhadas, o sal da terra e a luz do mundo. Jesus agora direcionando-se para os seus discípulos, como eles devem agir. E vocês poderiam aproveitar, se assim desejarem, fazerem alguma pergunta para a gente aproveitar esses minutinhos que ainda temos.
Então, eu agradeço a paciência de vocês e fico muito contente de saber que estão dispostos a seguir o caminho da santidade, de olhos abertos, sabendo que vamos ter invernos e verões nesse caminho. Mas quem já foi tocado no coração, sentiu o chamado do alto, sabe que não há nenhuma outra vida mais gratificante, nenhum objetivo mais importante do que esse, a busca da suprema paz, para que a gente possa manifestar a plenitude de quem nós realmente somos, uma expressão de Cristo, para que a gente então possa vivenciar a luz brilhando em nossas vidas, a paz reinando em nossos dias, para que a gente possa alcançar aquele amor sem condições que nos envolve, trazendo harmonia e a verdadeira alegria para as nossas vidas. Muito obrigado. Até a semana que vem. Eu que agradeço, professor. Boa noite, queridos irmãos. Obrigada, Raul. Boa noite, Boa noite. Boa semana para todos. Boa semana, Raul, a todos. Boa noite. Namastê. Até mais. Boa noite, boa noite.